Pai, trazer restauração em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, grandemente sobre as nossas vidas, Senhor. Manifesta o teu poder sobrenatural aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Opera, Senhor. Que todo mal venha cair por terra, Senhor amado. Que as nossas mentes sejam cativas a Ti, Senhor. Que sejamos ligados nos céus contigo. Que o Senhor venha falar, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus amado, agir e de encontro, Pai, à necessidade de cada pessoa que estará vendo esse vídeo. Que seja impactada pelo Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Ti por mais essa oportunidade, Senhor. Agradeço por mais esse dia que o Senhor nos guardou, nos livrou, que o Senhor proveu todas as coisas. Agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos estudar hoje sobre perseverar na fé, né? O tema é perseverando na fé. Amém? Eu vou ler aqui o texto áureo da revista que fala assim, tá lá em Apocalipse, né? 3:21. Se você quiser e poder abrir, vamos abrir para acompanhar aqui. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só que maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa aqui, a qual a palavra diz conosco, né? Aqui Jesus falando, né? Que assim como ele venceu e assentou com o Pai no seu trono, que assim aquele que vencer, ele concederá que assente com ele no seu trono. Que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui uma promessa de assentarmos com o Senhor Jesus no trono. Então, mas aqui diz que aquele que vencer, né? Nós vamos estudar sobre a perseverança para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos alcançar aqui esta promessa em nome de Jesus Cristo. Amém? Verdade prática. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler, né? Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, a leitura bíblica, né? Em classe. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Abra aí sua Bíblia. Vamos ler comigo. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glórias a Deus. Olha só, aqui Paulo falando, né? Que ele... Porque eu já... Vamos ler de novo, né? Quem entrou agora, nós estamos estudando sobre perseverando na fé. Amém? E estamos lendo aqui a palavra em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, que diz assim... Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque eu estou lendo na revista, né? 1 Timóteo 4, do 6 ao 8. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos, para conosco. Vamos ler aqui. Do 6 ao 8. Deixa eu ver se eu abri a 2 Timóteo. Eu abri primeiro. 2 Timóteo 4. Do 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício,
e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Aqui é Paulo falando, né, no final da sua carreira, né, sua carreira missionária. Ele falando que ali ele já estava próximo à sua partida, né? Então ele estava falando que ele já tinha combatido o bom combate, né? Ele já tinha terminado a sua carreira, né? E tinha guardado a sua fé. Amém? A trajetória de Paulo, ela nos inspira muito, né? A sermos perseverantes, né? Ele passou por muitas coisas, mas ele não desistiu. Amém? Então aqui ele fala do que o que está preparado para ele, assim está preparado para nós também. Se nós perseverarmos, nós iremos estar com o Senhor lá na glória. Amém, amados? Vamos dar continuidade aqui. Introdução. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. Está lá em Romanos 8:16. Vamos ler? Abram em suas Bíblias e acompanhem comigo. Leiam em voz alta, né? Para que não venha dar sono. Amém? É um breve estudo. Mas o Senhor irá fazer grandes coisas aqui, eu creio. Através deste estudo. Romanos 8:16. Que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então o Espírito Santo, ele testifica, né, que nós somos filhos de Deus. A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que só os salvos podem obter enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nesta vida. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em casos de apostasia da fé em Cristo. Por isso, o crente deve perseverar na fé. Amém? Aqui fala, né, que a Bíblia revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem tão precioso, né, por intermédio da testificação do Espírito Santo, que testifica em nós, né? Então, a consequência disso é nós desfrutarmos, né, de uma realidade espiritual, como eu li aqui, né? Desfrutarmos de uma imensa alegria devido a essa realidade espiritual. Porque quando nós temos a convicção que nós somos salvos em Cristo Jesus, né? Que o melhor está por vir para nós. Aqui nós temos sonhos, né? Que nós almejamos, nós falamos, pedimos ao nosso Deus. E Ele concede sim, Ele realiza sim o desejo do nosso coração. Ele nos dá muitas alegrias aqui sim, mas a alegria maior é o que está preparado para nós, né? Não é aqui, é na glória com o Senhor. Amém? Então, o servo de Deus, ele tem essa alegria. É porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Então, nós temos a convicção de que Deus está conosco. Nós não estamos só, né? Temos muitas dificuldades, temos provas, como a palavra falou, como Jesus mesmo falou, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vós vencereis. Então, Jesus venceu primeiro, né? E foi por amor de mim e de você. Então, se o nosso Jesus venceu, nele nós somos mais do que vencedores. Então, o servo de Deus, ele tem essa alegria, ele tem a convicção de que Deus está com ele. Amém? De que ele não está só, de que o Senhor vai dar vitória, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai fazer, que o Senhor tem o domínio de tudo nas mãos, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos desampara. Amém, amados? Então, isso é uma dádiva, né? Algo maravilhoso para o servo de Deus. Glórias a Deus.
Mas também fala, né, que há um risco, né, a possibilidade de se perder a salvação devido à apostasia da fé em Cristo. Nós vamos estudar aqui sobre isso. Aqui nós lemos a introdução, né, nós vamos para o primeiro tópico que fala perseverança bíblica. Conceito bíblico de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer, de resistir. Em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, de aflição, de angústia, de provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir ao dia mau. Amém? Vamos ler lá em Efésios 6:13. Abra aí suas Bíblias. Efésios 6:13. Glórias a Deus. Deixei separado aqui, mas tem tanta separação aqui na minha Bíblia. Efésios 6:13. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É onde fala, né, acerca das armaduras, né? As armaduras de Deus, para que assim nós possamos resistir, né, aos dias maus. Porque a verdade é que o inimigo, ele tem tentado de todas as formas trazer, né, o desânimo, Efésios 6:13. Trazer o desânimo, trazer a desistência, né? Vou ler aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Eu vou ler a partir do 10 aqui, o versículo 10, 6:10, que fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Então, nós temos que nos revestir, né? Para que no dia mau a gente venha ficar firme. Glórias a Deus. Então, aqui o conceito bíblico de perseverança, né? É o que? É permanecer, é resistir. Amém? É não desistir, né? Na tentação, na aflição, na angústia, não ceder. Porque Deus está conosco, né? Deus é o nosso ajudador. A palavra do Senhor diz que não vem tentação a qual não possamos, né, suportar, a qual o Senhor não dá juntamente o escape. Então, nós temos como fugir, né? Fugir da aparência do mal. Nós temos que estar buscando no Senhor, ter o discernimento, para que em toda e qualquer situação a gente venha olhar com os olhos espirituais e não desfalecer, né? Que a gente venha estar firme, que a gente venha resistir. Amém? Se tá difícil para você, se tá doendo, se tá algo aos olhos humanos impossível, se aconteceu algo que, uma perda, né? Que isso entristece muito, tira o chão, né? Mesmo sabendo que
quando o Senhor recolhe alguém, o Senhor tem o domínio de tudo nas mãos, né? O jardim é dele, então cabe a ele recolher a flor na hora que ele quiser, né? Mas a perda de alguém é algo que fere muito. Mas o Senhor está no domínio de tudo. Então que nada, né? Que nada e ninguém venha nos separar do Senhor. Que a gente venha estar firme, que a gente venha estar perseverantes, não vacilantes, né? Tem gente que cada dia está de um jeito. E tem gente que com isso vai se afastando, vai se distanciando. É aí que acontece a apostasia, né? Que nós vamos estar lendo aqui mais para frente. Por quê? Porque não se arrepende, né? Não vê a situação que está passando e se chega, se humilha diante de Deus. Fala para Deus, né, o que está sentindo. Porque o Senhor é o nosso ajudador, né? O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele enviou seu Filho amado, a qual veio, né? Esteve aqui, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, está à direita do Senhor lá no céu. Mas Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, o nosso ajudador. Amém? Você não está só, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então você não está só, mas cabe a mim, cabe a você se colocar diante do Senhor e falar para Ele como você está, mediante qualquer que seja a situação que tenha acontecido, porque o Senhor ajudará, né, a estar firme, a estar perseverante, a não desistir. Amém, amados? É a perseverança bíblica, né, que nós lemos aqui. Então, nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexíveis e firmes até na fé, né, em Cristo Jesus, até que o Senhor volte. Amém? Ou até que o Senhor nos chame. Então nós temos que estar preparados. Provisão divina e cooperação humana. A ideia popular de que uma vez salvos, salvos para sempre. Eu já escutei isso, né? Tem gente que acha que uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem amparo concreto nas Escrituras. Pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade, frente às tentações e às provações, o que atestaria contrariedade à bondade de Deus, em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio, né? Tem gente que diz que uma vez salvos, salvos para sempre, e não é assim, né? Tem que ter uma perseverança, né? Tem que ter uma renúncia do eu, tem que ter santificação, amém? Se fosse assim, né? Como que ia ser a vida do cristão, se uma vez salvos, salvos para sempre, se sabendo que há necessidade de buscar, que há necessidade de santificar, a gente já vê tantas coisas, imagina se fosse uma vez salvos, salvos para sempre, né? Misericórdia. Então, há uma necessidade, né, de estarmos se santificando. Vamos estar lendo aqui, Marcos 13, 22. Abram aí as vossas Bíblias. Deixa eu achar aqui onde eu marquei, Marcos 13, 22, que diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até mesmo os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Então aqui fala, né? Deixa eu ver se eu li no lugar certo. Marcos 13, 22, aqui mesmo. Aqui fala, né, onde eu li, de que no final dos tempos, né, iria acontecer muitas coisas, que muitos sinais, né, se levantarão, muitos falsos cristos e profetas que farão sinais e prodígios, que se possível até mesmo, né, os escolhidos, eles enganarão. Então é importante a gente estar em Cristo, né, examinar as Escrituras para que a gente saiba o que é de Deus e o que não é de Deus.
né? Se está na palavra, se está aqui na Bíblia, nós temos que testificar, né? Que o Senhor está falando, que é de Deus o que foi dito, o que foi ensinado, para que nós não sejamos enganados, né? Porque aqui está falando, né? Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então o Senhor, Ele sempre nos alerta, né? A palavra do Senhor vem falando tudo que vai acontecer e nós temos visto o cumprimento de muitas coisas. Então é importante nós examinarmos as Escrituras. E se fosse também, né, uma vez salvos, salvos para sempre, aqui fala, né, do livre-arbítrio, né, de nós nos santificarmos, de escolhermos, né, servir ao Senhor, escolhermos o que agrada ao Senhor, vivermos mediante a palavra de Deus. Amém? Então cabe a nós, né, a decisão está diante de nós para escolhermos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo. Filipenses 1:6. Vamos ler. Glórias a Deus. Se vocês quiserem colocar alguma coisa aí, alguma pergunta, algo falando acerca do que estamos estudando, pode colocar, é bom a participação de vocês. Filipenses 1:6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, né? Isso quando nós damos lugar, né? Mediante a vontade do Senhor nas nossas vidas. Se nós deixamos o Senhor trabalhar, se nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas, então a cada dia Ele vai aperfeiçoando a obra a qual foi começada, a boa obra a qual começou. Amém? E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado e estaremos preparados, né, quando o Senhor voltar para nos buscar. Amém, amados? Glórias a Deus. Com o auxílio do Espírito Santo. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Vamos ler em Romanos 8:26. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. E que você em casa você venha meditar, né, nos versículos a qual nós estamos lendo, para que você venha gravar, né, na tábua do seu coração, como diz a palavra. Amém? Romanos 8:26. Glórias a Deus. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos muitas das vezes, né, o que pedir, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E assim ele intercede por nós. Né? O Senhor é maravilhoso, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Juntamente com a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor. Né? Então aqui diz, né, que a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo com o auxílio do Espírito Santo, mas juntamente com a nossa cooperação, com a nossa sujeição, né, de nos deixar o Senhor agir, amém? Sobre o senhorio do nosso Senhor, né? Nós somos servos, então nós temos que estar diante das mãos do Senhor como servos. O servo, ele cabe o quê? Servir, amém? Então, nós temos que atentar para o senhorio do nosso Senhor, né? O que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos, como Ele quer que a gente viva
o que Ele tem falado para nós na sua palavra, né? Dia após dia, como tem sido a nossa vida de servos de Deus. Amém? Vamos ler aqui em 2 Pedro 1,10, no finalzinho da Bíblia. Segunda Pedro 1,10, que diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Amém? Então, nós temos que procurar cada vez mais firmes, né? Exercer, né, a nossa vocação firmes no Senhor. Porque se nós estamos firmes no Senhor, exercendo a nossa vocação, o nosso chamado, nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir, nós não vamos apostatar, né, da nossa fé. Por quê? Porque nós estamos tendo uma vida com Cristo. Né? Eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou procurando exercer o meu chamado. Então, eu estou perto de Deus, próximo de Deus, eu estou procurando ter uma vida com o Senhor, né? Ter intimidade com o Senhor. Então, quando acontecer algo, você vai saber, né? O Senhor, Ele sempre nos avisa acerca de algo que está para acontecer. Então, quando acontecer algo, você vai saber, não, tá difícil, tá muito difícil, mas Deus está no controle. É assim que o servo de Deus, ele faz, mediante a prova, né? Mediante a luta. Então, tá difícil? Tá, mas Deus está no controle. Amém? Então, se Deus está no controle, a vontade dele vai ser feita. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos que nos sujeitar, né? Deixar que o Senhor faça da forma dele, porque nós somos servos e nós queremos viver mediante a vontade do Senhor e nós queremos vencer, né? Nós queremos estar vivendo o melhor de Deus. Então, para isso, nós temos que deixar que Ele faça do jeito dele. Porque o nosso jeito, irmãos, a gente não sabe de nada, né? A gente quer algo, a gente fala assim, eu quero desse jeito, desse e desse jeito. Só que quem conhece o futuro não é o Senhor? É o Senhor. Então, o Senhor sabe se você tem a capacidade de receber algo do jeito que você quer. Claro que tem coisas que o Senhor faz não do jeito que a gente quer, Ele faz melhor ainda, né, do que a gente pede. Glórias a Deus, porque é assim que Deus faz. Mas há situações que o Senhor, ele vê o futuro da gente, que se a gente receber aquilo que a gente quer do nosso jeito, na nossa hora, e Ele diz um não, por quê? Porque Ele sabe que não é a hora, Ele sabe que não é daquele jeito que vai ser o melhor, que a gente acha que é o melhor, que a gente acha que é. Não. Então, vamos deixar, né, Deus decidir. Mas para isso, se nós estamos nele, né? Se nós estamos, como diz aqui a palavra, olha só, vamos ler de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Olha só, nunca jamais tropeçareis. Por quê? Porque você está firme fazendo a vontade do Pai. Amém? Então, o inimigo vai tentar, ele vai mandar situações, mas se você está no Senhor, você vai saber que não provém do Senhor, você vai repreender no nome de Jesus Cristo e o inimigo vai ser envergonhado, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Por quê? Porque você está em Cristo. Então o Senhor mostra, o Senhor fala, não, filha, não é isso que eu quero para você, não é a hora, não, filho, não é isso que eu quero, não foi isso que eu fiz para chegar nas suas mãos. Então espere em mim, confie em mim que eu vou fazer o melhor. Amém? Então vamos continuar aqui. Para você estar perseverante, você tem que estar exercendo, né, o que o Senhor te mandou. Você tem que estar praticante, né, fazendo a obra do Senhor, fazendo o chamado de Deus, buscando. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu ver onde eu parei. O perigo
da apostasia, né? A qual eu tinha falado, conceituando a apostasia. Apostasia significa afastamento, né? Remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência. E a espíritos enganadores e as doutrinas de demônio, ensinadas por homens mentirosos. Vamos ler lá em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só que grave isso, né? Então aqui fala, né, de que a apostasia ela tem a ver com a obediência, né? A espíritos enganadores, a doutrinas de demônios ensinadas por homens mentirosos. É o que nós temos visto muito, né? Tem pessoas que usam a palavra de forma contrária, né? E quem não examina as escrituras acaba escutando e acreditando. Por isso que nós temos que testificar da palavra. Não, alguém falou algo sobre uma situação e eu fiquei em dúvida. E mesmo que não ficou em dúvida, é bom a gente testificar na palavra. Não, eu vou ler lá. Eu vou testificar da palavra, porque assim você não vai ser enganado. Amém? E tem muitas pessoas, né? Os fins dos tempos estão aí. Então tem muitas pessoas com falsas doutrinas, né? Enganando muitos que de certa forma se deixam ser enganados porque não examinam as escrituras. Então cabe a mim e a você, né? Estar perseverante no Senhor, meditando na palavra, orando, jejuando, porque para nós mortificarmos a carne nós temos que jejuar sim. Não é tão fácil, né? É uma luta, mas há necessidade. E depois que você se acostuma, fica mais fácil. Então, o cristão, o servo de Deus, ele tem que lutar, né? Amém? O reino dos céus, ele é tomado à força, como diz a palavra. Então, nós temos que lutar. É aquilo que, o que você alimenta mais é o que prevalece, né? Se você tem tirado um tempo para buscar o Senhor, você tem orado, você tem lido a palavra, você tem jejuado, você tem procurado exercer o teu chamado, então você está mais perto do Senhor, né? Agora, se você não lê a Bíblia, não ora, não jejua, fica só alimentando a carne, a tendência é se afastar, né? É ir se afastando e apostatando, né, da fé, como diz aqui. Então, a importância de nós, né, estarmos firmados no Senhor, firmados na rocha. Amém, amados? Então, aqui diz, né, nós lemos 1 Timóteo 4:1, que torcem o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa ou a obra de Cristo. Então, tem muitas pessoas usando a Bíblia e distorcendo a palavra de Deus. Mas se você conhece, né, você não vai ser enganado. Amém? Então, se você não está procurando examinar as escrituras, faça isso hoje. Glórias a Deus. Vamos ler também em 2 Coríntios. Não entro agora. Benção, mãe, benção, pai. Nós estamos estudando aqui sobre a perseverança na fé. Amém? Vamos ler a palavra agora em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. 1 Coríntios, capítulo 11,
Versículo 13 e 14. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só, anjo de luz. Então aqui está falando que pessoas que se dizem servas de Deus, né? Procurando distorcer a palavra, ensinando coisas que não são de Deus. E não há de se duvidar e nem de se admirar, porque aqui diz, né? Que o inimigo, ele se transforma, né, em anjo de luz. Amém? Se transfigura, né, em anjo de luz, enganando também. Então nós temos que estar atentos para saber quem é de Deus, quem não é de Deus, o que é de Deus e o que não é de Deus. E para isso a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que examinar as Escrituras. Amém, amados? Para que a gente não venha a ser enganado, porque isso tem acontecido e cada vez mais. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá o discernimento. Glórias a Deus. Aqui é importante não confundirmos a apostasia com o pecado acidental. Neste, o crente ainda pode alcançar graça e misericórdia de Deus, confessando e deixando. Vamos ver lá em 1 João 2, 1 e 2. No finalzinho da Bíblia. 1 João 2, 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Então nós somos falhos, nós somos pecadores, né? Mas se há em nós o arrependimento, há um advogado justo e fiel que nos perdoa. Amém? Então, se nós confessarmos ao Senhor, Ele é misericordioso, Ele vai nos perdoar. E isso é importante, né? O perdão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. E para que nós recebamos o perdão do Senhor, nós temos que perdoar também, né? Perdoar as pessoas, liberar perdão, pedir perdão para as pessoas. Mas se nós erramos perante o Senhor, nós temos que pedir perdão, confessar a Ele, né? E pedir perdão, porque Ele nos perdoa, amém? Glórias a Deus. Então, isso não diz aqui, né, sobre a apostatar da fé mediante ao pecado, quando há, né, um pecado acidental, né? Amém? E não um pecado premeditado, né? Porque tem gente que sabe que Deus perdoa e acha assim na mente, não, eu vou pecar porque Deus perdoa. Não, isso é um pecado premeditado, né? Porque o Senhor falou o quê para aquela prostituta lá, que pegaram ela no ato, né? E iam apedrejá-la. O que Jesus fez? Jesus disse para ela, vá e não peques mais. Amém? O Senhor perdoou, mudou a história daquela mulher. Então, nós temos que pedir perdão e não procurar, né, errar mais. Amém, amados? Tem gente que fica uma coisa viciante nas mesmas coisas, no mesmo pecado, na mesma... então, tem que procurar libertação, né? Procurar libertação para que haja ali um arrependimento, para que confesse diante do Senhor, que não volte a praticar, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Confessando e deixando. Aquela é decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Vamos ler aqui em Hebreus 6. Amém? Hebreus. Glórias a Deus. Hebreus 6. Do
4 ao 6. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, né? Aqui fala, né, daqueles que foram iluminados, né, aqueles que provaram o dom celestial de Deus, né, que se tornaram participantes do Espírito Santo e caíram e voltaram atrás, se desviaram, né? Que fala que é praticamente, né? Deixa eu ver onde fala aqui. Seja uma vez renovados para ao arrependimento, né? Que é muito difícil para essas pessoas se arrependerem e voltarem atrás, né? Porque o que elas fazem? Elas crucificam o Filho de Deus de novo e o expõem, né, ao vitupério. Ou seja, o sacrifício do Senhor. É a pessoa que ela está ali servindo ao Senhor, ela conheceu, ela participou e ela se desviou. Por isso que vê tantas pessoas aí que se desviaram e há uma resistência muito grande para elas voltarem. Então, aqueles que estão de pé, eles têm que se cuidar para que não caiam, né? Porque é muito difícil a volta. Nós vemos, né? Já conhecemos pessoas e é só a misericórdia de Deus, né? Para que elas retornem novamente para os caminhos do Senhor. Amém? Então nós temos que procurar buscar o Senhor, fazer a vontade do Pai, para que nós venhamos estar firmados, né? Para que nós não venhamos voltar atrás, que não venhamos desistir, não venhamos apostatar da nossa fé, em nome de Jesus Cristo. A prática da apostasia. O inimigo de nossas vidas, juntamente. Peraí, antes disso, vamos ler mais um versículo aqui. Nós lemos Hebreus 6, do 4 ao 6, vamos ler o 10 também. 26 e 27 de Hebreus. Hebreus 10, 26 e 27, que diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, que está falando de um pecado, né, premeditado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém? Então fala-se aqui, né, que não resta mais o sacrifício pelos pecados, porque se a pessoa conhece e ela fica pecando voluntariamente, né, algo que planeja ali na mente porque acha que o Senhor vai perdoar. Então temos que ter cuidado, né? Amém? A prática da apostasia. O inimigo de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Né? Lá em Efésios 6:12 que nós lemos. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Vamos ler em Romanos 6:23. Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, amados, o que acontece? Se a pessoa ela vem pecando, aqui diz que o salário do pecado é a morte, né? Não literalmente, né, a morte mesmo, mas a morte espiritual.
Porque a pessoa vai se distanciando, ela vai acostumando com o pecado. Ela acha que passa a viver como se fosse algo normal e vai se afastando, né? Vai apostatando da fé e quando vê, ela está morta espiritualmente. Então, temos que nos policiar, né? Temos que nos examinar todos os dias, como eu sempre falo, não é somente no dia da Santa Ceia, é todos os dias para que nós venhamos viver mediante a vontade do Pai, né? Mediante a palavra do Senhor. Amém? Procurando nos consertar, né? Procurando ter uma vida com Cristo. Cadê? Porque aqui diz, né, que o inimigo das nossas vidas, né, juntamente com as hostes são o quê? Tropas, né? Tropas inimigas. Hostes espirituais na maldade, tropas inimigas. Então ele tenta de todas as formas pelejar contra nós, porque ele quer que nós percamos a nossa salvação, porque ele já perdeu. Né? Então ele quer de todas as formas fazer com que a gente perca a nossa salvação, mas ele está repreendido, né? Que o Senhor repreenda ele em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Então que nós vamos estar firmados no Senhor, né? Porque aqui diz, né, que a prática do pecado ela é responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. É de cada um, né? Então é intransferível. Então se você faz, né, algo de errado, tem que haver o arrependimento, tem que haver o conserto e tem que haver um posicionamento. Glórias a Deus. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Veja alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. Rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. João 13, do 25 ao 27. Vamos ler? João 13. Do 25 ao 27, que diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazes depressa. Então aqui, né, fala de Judas. Deixa eu achar aqui onde eu li. Veja alguns exemplos, né, de apostasia nas Escrituras, rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo, né? João 13, do 25 ao 27, né? Um pecado voluntário, consciente e maldoso. Né? Aqui fala-se de Judas, né, que estava ali para atrair Jesus. Né? Ele estava ali sentado na mesa com os discípulos, juntamente com Jesus, e ele estava pronto a atrair Jesus. Vamos ler Atos 5, do 3 ao 5. Que diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Então, aqui fala, né, de pessoas que sabiam que estavam errando, né? Elas tinham consciência, elas conheciam a Jesus, né? Conheciam a palavra, né? Aqui no caso de Ananias, ele conhecia acerca de Jesus. E Judas, no caso aqui, estava com Jesus sentado à mesa. Então, eles estavam designados, né, a fazer o mal, né? Ananias prometeu dar uma oferta, ele tinha uma propriedade para vender e prometeu dar uma parte, né,
para os discípulos, que antigamente era assim, levava-se ali aos pés dos discípulos, os discípulos repartiam e ninguém tinha falta de nada, né? Então ele prometeu dar ali, né? Ele prometeu, fez uma promessa ali perante o Senhor, para o Senhor. E chegou lá mentindo, que vendeu por um preço diferente, por um preço menor, né? E o que aconteceu? Ele morreu, ele foi morto ali pela sua transgressão, pela sua mentira, né? Ali o apóstolo fala para ele: não podia tu ficar com a tua propriedade, né? E vender e ficar para ti? Por que que prometeu algo que não iria cumprir, né? Então isso aqui no Novo Testamento, né? Que a gente vê muitas pessoas falando de morte, dessas coisas acerca de desobedecer a Deus no Velho Testamento, mas isso foi no Novo Testamento. Amém? E Judas, né, que nós sabemos, ele foi o traidor a qual entregou Jesus para ser preso, né? Amém? Então, pessoas que é voluntária, né? Rejeição consciente e voluntária à obra de Deus, né? Um pecado voluntário, consciente e maldoso. Ensino de doutrinas heréticas, né? Vamos em 2 Pedro 2:1, no finalzinho da Bíblia aqui de novo. Nós já estamos acabando, tá, irmãos? 2 Pedro, se vocês quiserem colocar algo aí, 2 Pedro 2:1, que diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor, Deus e Salvador. Acho que eu tô lendo errado. 2 Pedro. Não é aqui mesmo, mas aqui é só a saudação. Aqui só tem a saudação. Amém? Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, né? Estão vivendo contrária à palavra de Deus, contrária